A todas e todos. Bem-vindos a mais uma reunião aberta do São Paulo Aberta. O São Paulo Aberta é um comitê de intersecretarial de governo aberto da Prefeitura de São Paulo. Ele é composto por 13 secretarias mais a Prodan e a ideia do São Paulo Aberta é justamente trazer mais transparência, participação, inovação e integridade para o debate da política pública e para a política pública de modo geral. Hoje nós temos o secretário Simão Pedro, que vai conversar com a gente sobre as iniciativas de governo aberto na pasta dele, que ele coordena, que é a Secretaria de Serviços. Para a gente é muito importante essa discussão. A Secretaria de Serviços é uma das secretarias que agrega mais inovação tecnológica à pauta da construção da política pública na Prefeitura e, com certeza, a discussão aqui vai ser muito profícua e vai ser muito boa. Lembrando, nós temos hoje dois entrevistadores, a Inês Castilho, do blog Outras Palavras, o Alexandre Matias, do blog Trabalho Sujo, nós temos a Carol e o Bruno, da Viração, que vai fazer a cobertura, e nós recebemos perguntas ao vivo de vocês, dos internautas. Vocês podem participar enviando perguntas pelo portal São Paulo Aberta, prefeitura.sp.gov.br, pela página nossa do Facebook, facebook.com/São Paulo Aberta, e pelo Twitter, @São Paulo Aberta. Então, vocês podem fazer muitas perguntas, muitas provocações que a gente vai debater todas aqui. Queria passar, então, já a palavra para o secretário já colocar a agenda de forma breve. Tá bom. Olha, Gustavo, satisfação estar aqui, agradeço o convite. Queria cumprimentar o Alexandre e a Inês, obrigado pela presença e também todos que estão nos acompanhando pela internet. De fato, a Secretaria de Serviços era uma secretaria era vista assim, uma secretaria problema, porque lida com a limpeza e a coleta de lixo na cidade. São contratos gigantes, né, um dispêndio de recursos muito alto. Ela também lida com o tema da iluminação pública, lida com o serviço funerário. E depois que o Fernando Haddad assumiu a prefeitura, nesta gestão ele mudou, ele encerrou a Secretaria de Participação e Parcerias, criou a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e transferiu a antiga Coordenadoria de Inclusão Digital, que nós transformamos numa Coordenadoria de Conectividade e Diversidade Digital, para a minha secretaria, com o objetivo da gente administrar os telecentros e também criar um programa, um serviço novo na cidade, que são as praças digitais ou as praças com Wi-Fi livre. Então, tocar essa secretaria tem sido um desafio muito grande. Todo dia a gente apanha muito pela imprensa, porque sempre tem um problema de uma lâmpada apagada, de um circuito que se apagou. É motivo para que as pessoas reclamem, né? E que a imprensa também, a grande imprensa gosta muito disso, né? Muitas vezes distorcendo informações. O tema do lixo também, né? Que nós hoje estamos cada vez mais tirando essa palavra e substituindo por resíduos sólidos, né? Hoje, inclusive, está tendo aqui em São Paulo, vai de hoje até quarta-feira, até quinta, Congresso Mundial de Resíduos Sólidos, congresso patrocinado pela ONU, Fórum Internacional de Gestores. Escolheram São Paulo porque os desafios aqui são enormes. A política que nós estamos implementando de gestão de resíduos sólidos é uma política ousada, é uma política que vai mudar a cara de São Paulo e tem despertado bastante interesse. Então, agora, é uma secretaria pesada, mas que exige, ao mesmo tempo, o máximo de transparência possível, o máximo de informação aos cidadãos, para que eles possam também controlar e cuidar e saber, né, que direitos têm em relação a esses serviços, né? Então, um desafio grande, mas a gente está encarando com muito apoio do prefeito, de outros secretários e com muita participação da população, para que a gente possa ter políticas públicas de mais qualidade nessas áreas. Ana. Inês. Desculpa, Inês. Secretário, o projeto de praças com Wi-Fi livre, pelo que eu li, pelo que eu me informei, são 110
2 praças, é isso? Que devem 120. 20 praças até o 2016, não é isso? Das quais já foram implantadas 40, cerca de 40, não é isso? Qual foi o critério de escolha dessas praças? Interessante, Inês, porque nós não tínhamos ideia no começo, havia um compromisso do prefeito Haddad durante a campanha eleitoral de implementar o Wi-Fi livre, com internet grátis em praças e localidades da cidade, né? Mas experiências muito diferentes, né? Em alguns lugares do mundo, alguns países já avançou mais, mas a gente tinha a notícia de que Buenos Aires, num dos parques, tem Wi-Fi livre, o Parque Central em Nova York tem, mas aqui em São Paulo, uma ou outra experiência, em Osasco, em Diadema. O prefeito, quando me convidou para a Secretaria de Serviços, ele falou assim, vá conhecer alguma experiência, veja lá como é que está ocorrendo lá em Osasco, que eu gostaria e eu queria te dar essa responsabilidade de implantar aqui, né? Inicialmente, nós pensamos num programa de abrir o Wi-Fi, internet no Anhangabaú, na Praça da República, na Praça da Sé, em alguns lugares de maior concentração, ou talvez no Parque do Ibirapuera, Parque do Carmo, Itaquera, lugares que a população ocupa com mais intensidade, né? Bom, depois nós estudamos modelos, estudamos que a ideia era oferecer um serviço para a população, contratar esse serviço, exigir um nível de qualidade mais alto e levamos para o prefeito uma ideia de colocar pelo menos uma praça ou parque por subprefeitura. Nós tínhamos 32 subprefeituras, 32. Quando ele viu o custo, viu a possibilidade de que esse podia ser um programa grande, o prefeito, no meio do ano passado, pediu para que a gente estudasse, porque o interesse dele era levar este programa para as periferias, né? Onde a juventude carece de mais desses serviços, né? As praças são muito mal ocupadas, mal usadas. Então surgiu a ideia da gente fazer uma por distrito. São Paulo tem 96 distritos, pelo menos um distrito, pelo menos uma praça por distrito. Por que 120? Então 96 mais cerca de 20 e poucas que nós estamos colocando em lugares icônicos aqui no centro. O centro de São Paulo, ele tem 400 mil moradores, os 7 distritos, mas circulam no centro de São Paulo 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 pessoas por dia, né? Então era natural que no Anhangabaú, na Praça da Sé, no Pátio do Colégio, na Praça da República, Largo do Aroche, Liberdade, né? A gente pudesse em cada um desses locais ter também esse serviço, né? Então por aí nós pedimos ajuda para os subprefeitos, né? O conhecimento que a gente tinha também dos bairros, né? Das periferias, algumas praças. Então fizemos uma audiência pública, abrimos um período de consulta e fechamos nessas 120, que agora será um pouco mais porque nós estamos aditando o contrato porque a demanda se tornou muito forte, né? Então, provavelmente vão ser até o final de outubro, essa meta de implantar 120, a gente tinha ideia de fazer isso até o final do ano passado, né? Mais problemas técnicos, licitação e tudo mais acabou atrasando muito o programa. Então a meta que está no plano de metas são 42. Nós já temos até a última sexta-feira 40 em funcionamento, né? Provavelmente até o final de outubro, segundo o cronograma das empresas e da Prodan, até o final de outubro, se não der nenhum problema, vamos ter as 120 praças funcionando plenamente. Uma das principais questões em relação a a distribuição do acesso à internet gratuita é a questão do cadastro, né? Muito se fala sobre, enfim, qualquer pessoa pode acessar a internet gratuitamente, sem precisar fazer nenhum cadastro, ele pode fazer uma série de coisas em que ele pode se eximir da responsabilidade. Aí vai desde coisas mais simples, como download de produto, de serviços ilegais, enfim, tanto música e filme, até coisas mais perigosas, que envolvem crimes e tal. Por que vocês optaram fazer esse acesso à internet sem o cadastro e se isso não
poderia acarretar questões mais perigosas, como eu falei. Então, Alexandre, esse tema ele apareceu fortemente no início do ano passado, alguns questionamentos, né? Nós optamos em, ao invés de tomarmos uma decisão unilateral por parte da prefeitura, nós optamos em fazer uma consulta pública sobre esse tema, né? E a maior parte das pessoas que se manifestaram nos apontavam essa ideia de não ter o cadastro de usuário, né? De uso ser livre, sem essa coisa da pessoa se cadastrar, né? Ter que deixar um endereço, um registro, né? Tem alguns lugares que optou por esse caminho, né? Mas nós optamos pelo dar liberdade para as pessoas usarem, porque nossa ideia é que não dá para você antecipar ou prever que as pessoas, os cidadãos vão usar esse serviço predispostos a cometer um crime, um ilícito, né? É evidente que se nós temos a empresa que presta o serviço, né? Ela tem, cada um que acessa ali, há o registro do IP, né? Então, se houver algum crime, se por acaso a polícia suspeitar que naquele local foi feita alguma ação a partir do serviço que gerou um ilícito, então aí sim nós podemos fornecer o registro do que nós temos, e aí a partir daí a polícia pode identificar o usuário que cometeu aquele ilícito. Mas a ideia é deixar deixar o uso livre mesmo, né? E lembrando que um dos pontos, dos alicerces desse programa é a qualidade da velocidade do acesso, né? 512 kbytes por usuário. Cada praça tem potencial, dependendo da sua localidade, de 50 usuários simultâneos, 80, 100, 150, né? Dependendo do tamanho daquela praça, das características da comunidade, né? Então foi esse o caminho que nós experimentar para depois, né, ver se é o caso, tomar alguma providência. Então, assim, nós contratamos o serviço, prestamos o serviço e optamos por deixar as pessoas terem a liberdade de usar, né? Sem criar medo, criar alguma motivação que iniba a pessoa de usar aquela... O que nós estamos querendo, um dos objetivos, além de oferecer o sinal gratuito, né, o serviço gratuitamente, o acesso à internet como um direito do cidadão e um serviço do Estado, é fazer com que as pessoas usem mais as praças, se apropriem mais desses locais, né? Que aí sim, as pessoas usando, ocupando, no nosso entendimento, isso afugenta mau uso, né? Outras, ou alguma coisa que afugente a população daquele local, né? Então essa é a ideia. É uma coisa meio contraditória, assim, pelo menos paradoxal, quando a gente fala, porque antigamente quando a gente falava de inclusão digital, a gente pensava sempre nas lan houses ou na pessoa em casa, só que com o advento dos smartphones a tendência é as pessoas ficarem online na rua, né? Eu queria que você aproveitasse para falar disso, até da mudança do próprio conceito de inclusão digital na gestão do Haddad e como muda também os telecentros, o que eles eram e o que eles passam a ser. Queria aproveitar, Simão, e lembrar que o internauta e a internauta, eles podem enviar perguntas para nós pelo Facebook, facebook.com/São Paulo Aberta, pelo Twitter, @São Paulo Aberta, e pelo nosso portal, que é o saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br. Simão, uma das questões mais importantes, um dos equipamentos públicos mais importantes da Prefeitura hoje são os telecentros. Ele é fundamental na discussão de inclusão digital. O telecentro ele pode, sem dúvida nenhuma, ser o equipamento cultural mais importante em uso pela população. Então, junto a essa questão da inclusão digital, discutir um pouco o que é o telecentro e como quais são as questões hoje do telecentro. Olha, obrigado, Gustavo, Alexandre. É o seguinte, quando nós... Bom, lembrando, os telecentros foi uma política criada no início da gestão da prefeita Marta Suplicy, no início desse século, 2000, 2001, né? E quando a Marta encerrou o seu governo em 2004, tinham 126 telecentros, né? E qual era a grande dificuldade naquele momento, a grande demanda? Era acesso à internet
mas você falou bem, não tinha essas novas ferramentas, smartphones, tablets, né? Ou seja, o uso da internet por aparelhos móveis, né? Então a demanda era o desktop, era a máquina ali em cima da mesa. E então se criou esse programa, que foi um programa ultramoderno, sofisticado, né? Avançado, de criar na periferia, dentro dos céus, em centros comunitários, os locais mais distantes. Eu lembro que o primeiro telecentro implantado foi na cidade de Tiradentes, um dos bairros mais distantes, mais de 40 quilômetros do centro, né? E então ali ele respondia uma demanda que era o acesso à internet, principalmente a nossa juventude, que é que é a parcela da nossa sociedade que mais demanda o uso da internet naquele tempo e agora também, né? Só que hoje nós estamos em 2014, né? Então as coisas mudaram, né? Como você falou, a tendência hoje das pessoas é acessar a internet por aparelhos móveis. Isso é cada vez mais crescente, é inexorável, né? Por conta do barateamento, das possibilidades de uso. E também assim, porque a situação econômica do país melhorou também, mesmo os laptops e um computador maior, as pessoas nesses últimos 10 anos puderam adquirir, por conta das políticas públicas que foram implementadas no governo federal, por conta da mudança na economia, inclusão de vários setores sociais no mercado de consumo, né? Então houve uma mudança, né? Quando nós entramos na administração, haviam cerca de 300 telecentros, pouco mais, né? Mas eu me lembro que em dezembro de 2012, ainda na transição, o Gustavo era um dos coordenadores do governo de transição, chegou a notícia que 20 telecentros tinham fechado. Depois, no mês de janeiro, no início do nosso governo, a notícia que mais 20 telecentros tinham fechado. Depois, quando o programa veio para a minha secretaria, em fevereiro, mais 20 fecharam. Nós ficamos assim perplexos, o que está acontecendo, né? Na verdade, na gestão passada, houve no último ano uma oferta assim, de telecentros para as entidades de forma muito intensa, do meu ponto de vista, sem uma avaliação das reais necessidades daquela comunidade, se isso de fato era a demanda daquela localidade, né? Então, para muitas entidades também funcionou assim. A prefeitura, ao fazer o convênio, ela fornece um valor de R$16 mil para que a entidade, 16 a 18, para que a entidade faça uma reforma, uma adaptação no seu equipamento, banheiro, piso, né, as tomadas e tal. Depois ela recebe R$ 1.560, recebia, aliás, mensalmente para pagar as despesas, né? Então, para muitas entidades, isso se tornou uma forma de manter as outras atividades da entidade, e o telecentro era vamos dizer assim, uma oportunidade ali, né? Mas muitas entidades acabaram, olha o que aconteceu, muitas entidades acabaram pegando o convênio e no mês seguinte já entregavam, né? Então foi fechando, de um desinteresse e tal. Mas o que mais deixou a gente perplexo foi o seguinte: nós fomos pesquisar por que o número de usuários estava caindo muito. Havia um sentimento, uma informação meio difusa, que depois nós olhamos os números de usuários por telecentro, a gente percebeu assim uma queda muito grande de entidades que duas pessoas por mês se cadastravam ali para usar. Então não justificava, inclusive, os investimentos ali, né? Bom, nós percebemos aí que tinha um gargalo. Primeiro, os cursos oferecidos eram ainda do tempo da marcha, muito defasados, então os conteúdos defasados. Segundo, dificuldade de link. Muitos telecentros não conseguiam acessar a internet porque o link era fraco, tanto é que já no final da gestão passada se autorizou as entidades a contratarem um provedor particular, porque se o jovem vai até lá, se o cidadão vai até o telecentro, não está funcionando, ele não oferece acesso à internet, ele acaba ou indo para o lan house, ou acaba indo buscar o serviço em outro lugar, né? E novas funcionalidades também não tinham, então era só aqueles cursos defasados, né? Então o interesse das pessoas pelos telecentros começou a cair. Então qual que foi o grande desafio que nós nos colocamos, Gustavo? Foi como é que nós recuperamos o telecentro?
Como é que nós vamos poder dar novas funcionalidades para ele? Como é que nós podemos dar liberdade para as comunidades desenvolverem atividades de inclusão digital, de cultura digital, de cidadania, etc., naquele ambiente, naquele espaço, sem a tutela do programa, né? Então, como é que a gente dá mais qualidade nos equipamentos, né? Bom, nós esbarramos em barreiras muito grandes. Uma era principalmente uma das empresas que prestava o serviço. O contrato era muito caro e consumia a maior parte dos recursos, dando pouca liberdade para a gente tocar para frente uma mudança, né? Foi aí que o programa acabou entrando em colapso no começo desse ano. Tivemos que fechar temporariamente os telecentros com o final do contrato com essa empresa e depois, agora, a gente reiniciou o programa de uma outra forma, né? Com uma grande possibilidade de mais liberdade, novos conteúdos, mais responsabilidade para as entidades que ficaram, né? Então, a gente entende o telecentro, Gustavo, como ele não perdeu a sua função, ele não perdeu a sua importância, porque em muitos bairros, vou citar um exemplo, Jardim Pernambuco, lá no Iguatemi, onde eu visitei. Lá tem uma escola, um posto de saúde e o telecentro. Então, o telecentro ele é importante para o jovem que vai lá fazer uma pesquisa escolar. Muitos procuram, inclusive, para usar impressora, né? Mas é um equipamento importante, articulador ali, né? Então, eu divirjo daqueles que acham que os telecentros deviam fechar porque não tem mais sentido. Eles ainda cumprem um sentido, agora, desde que nós possamos potencializar, dar novos conteúdos, Claro. Ajudar as comunidades a desenvolverem projetos, né? E qualidade do serviço. E a praça digital, ela é uma outra ideia de acesso, mas aí é mais num território livre, né? É lógico que podemos colocar conteúdos nas praças, organizar debates, organizar eventos, festas, né? Estimular compartilhamento de informações, de uso, que é o que nós queremos estimular, mas o telecentro cumpre um papel ainda, lógico que tem demanda de cursos, né? Nós queremos colocar curso do Pronatec, para que o telecentro possa ter uma função nova neste momento, nessa nova realidade, né? Inês. Vocês lançaram um edital chamado Redes e Ruas, que é justamente nesse sentido de ocupar as praças e potencializar o uso do Wi-Fi nessas praças, não é isso? Queria que você me falasse um pouco dele. Muito bem, Inês. Obrigado pela oportunidade, que eu esqueci. O Redes e Ruas é um projeto que dialoga com essa demanda de novas atividades, novas funcionalidades dos telecentros. Como é que a gente organiza, estimula atividades coletivas nas praças e também nos pontos de cultura, né? Que são equipamentos também importantes, que são mais ligados à Secretaria de Cultura, mas que entendemos que são equipamentos que cumprem funções importantes, complementares, né? Então tivemos essa ideia de, se cada secretaria fosse fazer uma licitação, poucos recursos, pode ser que tenha atraso aqui, problema na licitação ali, né? Então tivemos essa ideia de juntar a Secretaria de Cultura, Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria de Serviços. Então eu entrei com 1,5 milhão, Secretaria de Cultura entrou com 1,2 milhão, Secretaria de Direitos Humanos entrou com 1 milhão. Fizemos esse edital de 3,7 milhões, que está na rua agora, né? Acho que até o dia 15 é o prazo para os grupos, entidades, pessoas que quiserem registrar e participar e pleitear apoio, que é em forma de prêmios, né? Nós vamos, assim, pagar 62 projetos, né? E esses projetos que vão receber esses prêmios, em troca, eles vão ser, as entidades, grupos e pessoas que vão ser contempladas terão que reproduzir esses projetos em alguns territórios, nas praças digitais, nos pontos de culturas e nos telecentros. No caso dos telecentros, é uma forma de dar conteúdos mais atrativos, né? Estimuladores, para que os jovens possam voltar a se interessar, a frequentar
os telecentros. Então não vai ser só mais aquele negócio de curso quadrado ali, né? Às vezes defasados, que nós vamos substituir pelos cursos do Pronatec, mas também vai ter uma variedade de cultura, de oficinas, atividades, cursos, né? Na área de cultura digital, na área de cidadania, ou seja, com toda a liberdade que nós estamos dando para que as entidades, grupos possam oferecer agora nessa fase do edital, né? Então, nós vamos lá, se a gente concluir esse edital até o final do mês, né? Então nós vamos ter esse final de ano e começo do ano que vem já com uma série de atividades que vão ser muito importantes para a ocupação, para estimular a criatividade e diversificar, né, os temas que eu considero que até então estavam muito quadrados, né? Não sei se respondi, né? Sim, sim. Esse edital ele responde a uma demanda de um segmento que cresce cada vez mais, que é o segmento que se articula em torno da cultura digital. A cultura digital é hoje um dos elementos mais importantes da cultura, quer dizer, o ambiente digital ele produz e distribui cultura, e quando a gente pensa que o telecentro pode ser um espaço de produção de cultura, né, a gente pode entender também que o telecentro, além de produzir cultura, ele pode ser um ponto de absorção de iniciativas culturais. Quando eu digo que o telecentro ele pode ser o equipamento cultural do século XXI, é porque ali se produz e se consome cultura, ou seja, o telecentro é um espaço de formação muito importante do indivíduo, né, e de inserção dele no ambiente no ambiente de inclusão digital. Quando a gente fala de inclusão digital, a gente está falando então de formação educacional e de formação para o trabalho, porque o telecentro pode ser também um espaço de trabalho, né, e de produção, de geração de riqueza. Alexandre. Uma das coisas que, enfim, é um chavão que se repete, você falou algumas vezes aí, sempre que a gente fala de internet, a gente fala da juventude, dos jovens, né? Mas não, né? Tá todo mundo na internet. Verdade. E até tem um questionamento em relação ao próprio conceito de inclusão digital, que existia uma intenção muito grande de levar a internet para as pessoas, e a internet chegou nas pessoas mesmo que elas não queiram. E aí quando você fala de telecentro, de pensar em coisas para os jovens, eu vejo, e assim, tem uma outra tendência paralela a isso que a gente está falando, que é das prefeituras, enfim, do poder público oferecer uma série de serviços que hoje funcionam fora da internet, via internet. O cara que é jovem, o cara que nasceu com internet em casa ou se adaptou facilmente, ele não tem tanta dificuldade para entrar num site e conseguir uma segunda via de alguma coisa que ele está conseguindo. Já o cara que passou a vida inteira trabalhando fora da internet, que não existia internet na vida dele, se aposentou e agora tem que lidar com a internet, ele às vezes é pego de calça curta, né? E cria uma certa resistência à internet, né? Muito comum a gente ver em pessoas mais velhas uma aversão à internet, porque eu não entendo isso. Claro que é uma série de comandos e procedimentos e toda uma etiqueta que a pessoa tem que se reeducar. Mas será que o telecentro também ele não é tão importante, ou talvez até mais importante do que para os jovens, para as pessoas de mais idade? Como é que vocês estão pensando na inclusão digital da terceira idade? Não, Alexandre, você tem razão. É um vício isso de identificar as demandas por esse serviço de acesso à internet com jovens. Mas, de fato, pelo padrão geral aí dos usuários, a juventude é a maior demandante. Mas temos muitos lugares que os idosos demandam muito, né? Aliás, quando fechamos os telecentros temporariamente, uma das grandes reclamações em algumas localidades eram de idosos que diziam, não, mas aquele a gente curte também, nós aprendemos a usar, né? Pessoas com deficiência, né? Nós temos a ideia que cada telecentro tenha o atendimento, ferramentas para que as pessoas com deficiência possam utilizar. Aliás, por exemplo, um telecentro lá em Ermelino, Matarazzo, ele é voltado mais para as pessoas com deficiência, porque ali tem um trabalho muito forte de atendimento, de promoção da cidadania desse segmento, né?
Então você tem razão, né? Idosos e muitas crianças também, né? Que às vezes não têm em casa condições, né? Agora, nós estamos pensando, Alexandre, Ana e caros internautas, né? De como a gente sai também desse padrão dos telecentros atuais, né? Como é que a gente avança além deles, né? O João Cassino, que é o coordenador do nosso programa, quando eu convidei esse ano para assumir a coordenadoria, eu falei, olha, você tem um desafio de pensar junto com a equipe, pesquisar como é que a gente responde a essa nova demanda supera, né, essa situação nos telecentros. Porque as praças, tudo bem, já está formatado, aliás, nós vamos avançar além das 120, né? Nós implantou as 120, nós vamos ter que pensar como é que a gente abre novas praças, né? Que recursos, como é que a gente financia. Então, isso está fervendo lá na secretaria e a gente está ouvindo, conhecendo experiências. Bom, o João me falou assim, acho que a gente podia ter três tipos de telecentro. Um que seria uma sala digital, né? E nós já vamos iniciar uma experiência dessa em São Paulo por esses dias, né? A sala digital seria um sofá, um conjunto de sofá, puff, um espaço com tablets conectado à internet para aqueles jovens que vêm em busca de acesso à internet. Ele não tem um aparelho em casa, ele não tem uma linha telefônica, então ele vem ali, ele pega o tablet, entra no Facebook. Que locais? Pode ser dentro das bibliotecas, pode ser ao lado dos atuais telecentros, né? E esses telecentros que nós temos, Gustavo, a gente poderia dar um enfoque nele, porque aí são desktops, né? Para cursos, para profissionalização, para aqueles que buscam apoio para uma pesquisa, né? E tal. Então, a gente chamaria isso de telecentro de formação. E nós estamos pensando assim, qual é o telecentro do futuro? O que precisa ter, né? O prefeito, aliás, tem me pegado no pé, porque ele quer que a gente apresente esse ano algum modelo, alguma ideia com as melhores ferramentas, as melhores máquinas, as melhores tecnologias, né? Que algumas cidades já têm construído, já temos alguns espaços construídos por entidades, por ONGs, por empresas, né? Então, nós estamos quebrando a cabeça para, esse ano ainda, reservar recursos no orçamento, para a gente pensar se é o caso de ter um em cada região, né, com um espaço com ferramentas mais sofisticadas, para aquele jovem, pequeno empresário, que queira desenvolver algum trabalho, que queira desenvolver alguma ferramenta, que precise de um apoio, não tem no bairro, ele não tem ali, para que nesse espaço ele encontre o apoio necessário, e, além de ser um espaço de biblioteca digital, ser um espaço, inclusive, de cursos, de formação, de acesso à internet, né? Mas algo mais sofisticado, mais avançado, né? E também, como é que a gente, nos atuais telecentros, a gente moderniza esse parque, que ele se torna obsoleto muito rápido. Né? Porque um ano ou dois aquela ferramenta já está ultrapassada, porque já temos outras no mercado e assim por diante. Né? Então, é um desafio, disputar orçamento, pensar esses projetos, aonde vão se situar. Então, o que eu queria dizer é que a Secretaria não se conformou em simplesmente administrar um programa que aí estava. Né? O nosso desafio é administrar, mas como é que a gente retransforma esse programa em algo mais atualizado e que corresponda às novas demandas que são a cada dia mais presentes e mais urgentes. Né? Sobre transparência, Simão, queria que você passasse rapidinho em cima dos números da Secretaria. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma internauta. Há muita demanda de manutenção da rede das praças Wi-Fi? Quanto custa em média? A Isadora pelo Twitter. Como é que são os custos da Secretaria? Como é que você organiza o orçamento da Secretaria, as principais ações? Olha, neste caso específico, para este ano, a Prefeitura nos disponibilizou, a Câmara aprovou, 10 milhões de reais para a gente implantar os serviços em 120 praças, né? Fizemos uma licitação
dividimos a cidade em 4 regiões, ou seja, 4 lotes, permitimos que uma empresa pudesse ganhar 2 lotes, de maneira que 2 empresas hoje, então, prestam esses serviços, né? A gente paga a Prodan, porque no começo a gente não tinha estrutura para fazer uma licitação. Talvez fazer a licitação a gente dava conta, mas administrar esse programa, né? Porque são tecnologia sofisticada, então contratamos a Prodan. A Prodan tem um custo aí de por volta de 2, 3 milhões por ano para administrar e acompanhar, fiscalizar as praças. E nós disponibilizamos esse ano 10 milhões para pagar o serviço, né? Então, eu joguei 2 milhões do ano passado para esse ano, então nós vamos gastar esse ano, não gastar não, nós tínhamos disponível os 12 milhões, mas como não conseguimos implantar as 120 praças desde o começo, provavelmente, aliás, com certeza, eu não vou utilizar todos esses recursos disponíveis para esse ano, certamente para o ano que vem sim, né? E a gente vai brigar para que tenhamos mais recursos para novos projetos. Mas a licitação, as 2 empresas que ganharam pelo um custo de 27 milhões para manter o programa, implantar e manter o programa por 3 anos. Ou seja, cerca de 9 milhões por ano, né? Então, não, do meu ponto de vista, não é um programa caro pela qualidade, pelo serviço que que ele vai oferecer. Agora, tivemos problemas técnicos, por exemplo, implantar o poste de energia na praça. Isso nos deu muito trabalho, né? De contratar a Eletropaulo, o Ilume não tinha isso no contrato, teve que correr atrás, né? Tem alguns lugares que vou citar um exemplo, o pátio do colégio, onde o serviço está muito fraco, né? A gente reconhece. Por quê? Porque a antena não está ali no local, né? Então, ali, por que eu não posso mexer? Tem toda uma situação de licença, de não poder tocar, porque ali a praça do pátio do colégio é um bem tombado. Então, mexer numa pedrinha portuguesa ali é problemático. Então, exige todo um serviço adicional ali por baixo, subterrâneo, mas que nós estamos lutando muito para resolver e implantar, né? Agora, o serviço pode ser custeado. Tem ideias, por exemplo, de colocar uma propaganda na hora que o cidadão abre, se essa propaganda poderia custear. É um modelo implantado em Madrid, Buenos Aires, que a gente está estudando se cabe para a gente custear a expansão desse serviço na cidade. Vocês estão monitorando o uso das praças? Aumentou? Quais praças que estão tendo maior uso e como que os internautas estão usando? Vocês têm dados sobre isso? Eu queria já colocar mais uma questão. Simão, como é que a participação social aparece na elaboração, na manutenção e na avaliação da política pública? É exatamente nessa linha. Bom, interessante essa pergunta, porque nós sentimos mais dificuldades para implantar esse serviço do que nós imaginávamos, né? Dificuldades técnicas, dificuldades vou citar um exemplo aqui bizarro, mas que ele é importante. As plaquinhas de identificação do serviço, né? Eu vou ser sincero, nós temos 40 praças hoje funcionando, só tem 15 com as plaquinhas de identificação. Então, nesses locais, certamente está funcionando, muita gente ainda nem sabe, né? Mas eu peço para aquele cidadão que queira saber, entrar no nosso site, que é o www.wifilivre.prefeitura.gov.sp.gov.br e verifique ali as praças que já estão em funcionamento e aquelas que estão em processo de entrar em operação e aquelas que ainda estão em projetos, né? Mas a ideia nossa era já ter funcionando isso no começo do ano. Há dificuldades de toda a ordem. Então, para colocar a plaquinha, nós tivemos que conseguir a aprovação do Conselho Municipal de Defesa da Paisagem Urbana, que é muito exigente, muito cuidadoso por conta da lei da cidade limpa, né? Então, dificuldades como essa nós estamos lutando dia a dia para superar, para que as pessoas possam saber que aquele serviço já está sendo ofertado naquele local. Mas a gente está dando divulgação pelas redes sociais, jornais locais, mídias de bairros,
onde começa a funcionar. Por exemplo, semana passada começou a funcionar no Largo do Cambuci. Imediatamente, a nossa equipe já entrou em contato com o Jornal do Bairro para que ele pudesse informar ali a comunidade que o serviço já está disponível ali até que a gente consiga colocar as placas, identificar, né? Agora, tem uma coisa que é importante, que nós colocamos um aparelho em cada praça. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Nós colocamos um aparelho chamado CIMET. Ele nos foi doado pelo CGI, que é o Conselho de Coordenação da Internet no Brasil, né? Conselho Gestor da Internet no Brasil. E esses aparelhinhos vão medir a qualidade do serviço ofertado, né? Se está dentro do padrão de qualidade exigido no contrato, né? E nós vamos pagar as empresas ou multá-las de acordo com a disponibilidade. Isso nós temos um portal, o cidadão pode acompanhar pelo portal das praças quantas pessoas acessaram, né, qual foi o uso. Mas para responder essa preocupação que você manifestou, Gustavo, nós fizemos um convênio com a Universidade Federal do ABC, né? Porque a Universidade Federal, conhecidamente, ela tem os melhores nomes em termos de pesquisa nessa área da internet, né, de novas tecnologias. E então a Universidade Federal vai realizar uma pesquisa de como é o uso da praça hoje, com a entrada do novo serviço e o que mudou isso naquela comunidade. Que impacto teve na cultura local, na economia local? Praças? Em todas. Eles já estão trabalhando neste momento, né? Então vai ser importante para a gente ter esse feedback, esse retorno, se mudou, que nós achamos que vai mudar. Eu vou dar um exemplo. Há 10 dias atrás, eu fui na Vila Guilherme inaugurar uma praça digital, ali na Zona Norte. Meu Deus, eu vou lembrar como é o nome da praça, que são 120. Mas eu fiquei impressionado que passaram no sábado lá, 10 dias atrás, passaram 1.500 jovens. E pelo Facebook, o grupo ali daquela praça, que usa aquela praça, tem um casarão cultural ali perto, já tem algumas atividades, mas eles convidaram pelo Facebook as pessoas, 12.800 pessoas disseram que iriam lá naquele dia, mas passaram ao todo umas 1.500, né? É lógico que na inauguração nós colocamos ali música, rap, o pessoal do skate veio ali, teve muita atividade cultural, né? Mas o que prova que uma atividade a mais na praça estimula. Estimula o uso, né? Então eu fiquei muito orgulhoso. Assim também lá no Campo Limpo, assim também na Praça de Uva Gomes, lá na Coab Itaquera 1. Então eu tenho certeza que o nosso objetivo de aumentar o uso das praças, a frequência, que as pessoas tomem conta, vai ser cada vez maior na medida que ela conheça que tem esse serviço. O serviço é de qualidade, né? E depois também, se a gente conseguir, como nosso objetivo, montar ali um fórum de usuários para que eles possam acompanhar, pensar atividades e ajudar a fiscalizar, né? Eu também estou junto com a Secretaria do Trabalho, Gustavo. A Prefeitura está querendo retomar um programa muito importante que chama Zelador de Praça, né? Em cada praça tem um senhor, pode ser um aposentado, que ele fique ali cuidando da praça, fiscalize, olha se a iluminação não está falha, ele ajuda a manter a praça, reclama quando está suja e assim por diante, né? Então nós vamos participar desse programa, porque nos interessa também ter ali o zelador, que ele também ajuda, é uma figura da comunidade, então ele ajuda também a dar mais segurança para o usuário, assim por diante, né? Lógico que a guarda metropolitana passando por ali, né, gera mais segurança, mas essa figura do zelador, o fórum de usuários, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para que o programa e o projeto cumpram os seus objetivos. Você falou do desafio que o Fernando Haddad colocou para vocês de pensar o telecentro do futuro. As praças do Wi-Fi podem ser o embrião desse telecentro do futuro?
Olha, a praça ela tem uma característica que é ela oferecer o acesso livre à internet com qualidade, né? Então, você lembrou bem, não é só para o jovem, mas, por exemplo, o pai ou a mãe que tem que cuidar do filho, ele queira sair lá do apartamento, da sua casa, ele vai dar uma volta na praça. Ele pode levar o laptop, o tablet, o seu celular, e dali da praça ele, se for durante a semana, à noite, ele pode fazer algum serviço, né? Então, que a praça seja um espaço multiuso, vamos dizer assim, né? Que as pessoas usem a praça com esse serviço, tendo acesso a esse serviço, que é uma ferramenta a mais na sua vida, né? E além dos aspectos culturais, assim por diante, né? Das pessoas se encontrarem nesses locais, né? Agora, o Telecentro do Futuro é um espaço... Ele pode ser uma construção nova, ele pode ser num prédio tombado, ele pode ser num local, sei lá, que a gente pudesse... Uma espécie do Cine Olido ali, né? Que tem 1000 funções ali, né? Mas é um local que teriam ali aparelhos, ferramentas, máquinas das mais sofisticadas para apoio daquele usuário do Telecentro que ali ele não respondeu àquela demanda dele. Ele precisa desenvolver, ele é um microempresário, por exemplo, que precisa desenvolver uma ferramenta, mas ali o Telecentro não deu conta, então ele viria ali na região, nesse espaço maior. Um espaço que a educação poderia usar, por exemplo. Os professores, né? Quer elaborar uma aula, quer fazer uma pesquisa, quer um apoio, poderia ser, né? Eu estou adiantando aqui algumas ideias, né? Sim. Mas a gente não tem isso, nós estamos pesquisando, estamos conhecendo algumas experiências. Vou citar aqui o laboratório FabLab, que é uma iniciativa particular, né? Mas as naves do conhecimento do Rio de Janeiro e assim por diante, né? Então, nós estamos buscando algo que responda às demandas da cidade de São Paulo. São Paulo não pode ficar atrás nesses aspectos, né? Nós temos que ter espaços públicos com as melhores ferramentas, as melhores máquinas, as melhores tecnologias para apoiar os cidadãos nas suas necessidades, naquilo que ele precisa, né? E então é isso que nós estamos, sem descuidar das outras demandas ali, né? Às vezes ele quer simplesmente ir naquele local para usar a internet, então vai ter esse espaço lá, né? Ele quer fazer um curso, vai ter esse espaço lá, mas os cursos também voltados a essa ideia, né? A esse espaço público, coletivo, fechado, né? Seria um local fisicamente fechado, que abrigasse esses aparelhos, que abrigasse essas atividades, que ofertasse essas oportunidades e ferramentas para o cidadão poder se conectar com aquilo que tem de melhor, né? E usar esses aparelhos para suas demandas. De ser cultura, educação, profissional, onde pode ter também, internet. Pode ter também, ou seja, ele seria algo... nós podemos ter vários disso na cidade, né? Cada bairro, cada subprefeitura, por exemplo, né? Então essa é uma ideia que nós estamos desenvolvendo, não está acabado, pretendemos ainda apresentar esse ano, brigar para que a gente no orçamento a gente tenha alguma coisa para iniciar o ano que vem, talvez buscar também apoio, patrocínio, apoio federal, quem sabe, para que a gente consiga concretizar essa ideia. Simão, o conceito de governo aberto, ele se materializou aqui na prefeitura com a portaria do prefeito, que foi instituída esse ano. Ou seja, a partir de janeiro deste ano, a prefeitura tem o Comitê de São Paulo Aberto. Quando a gente fala de São Paulo Aberto, o que é que você imagina? Como é que a sua secretaria se encaixa nessas iniciativas de governo aberto, que são mais participação, mais transparência, mais integridade e mais inovação tecnológica? Olha, Gustavo, a minha secretaria é uma secretaria, vamos dizer, esquisita, ela é centralizada, né? Tem várias secretarias que têm unidades locais, né? Inclusive espaços físicos que propicia um contato maior do cidadão. Então, pelo fato dela ser centralizada, o grande desafio é como a gente implementar ferramentas, novas tecnologias para, ou seja, fiscalizar o serviço que nós pagamos e que o cidadão demanda,
por exemplo, nessa área de limpeza, nessa área de coleta, né? A iluminação é outra área muito sensível, né? Porque nós temos o maior parque de iluminação da América Latina e se queimam cerca de 300, 400 lâmpadas por dia, né? Necessitando a sua substituição o mais rápido possível, né? Porque, embora a segurança pública é um tema de responsabilidade do Estado, mas muitas vezes se joga nas costas da prefeitura, porque se tem uma viela que não tem iluminação, já se liga isso com a falta de segurança, né? E a gente sofre muito com isso, né? Então, como é que a gente presta um serviço melhor, de maior qualidade? Como é que a gente corrige os problemas, né? Hoje é meio manual as coisas. Vou dar um exemplo, iluminação. Nós recebemos cerca de 25 mil ligações por mês, né? No nosso 0800 lá, na nossa central. E infelizmente, a forma que nós temos de controlar o serviço, né? O cidadão tem que ligar para reclamar que tem uma lâmpada queimada na sua rua, ou ali na avenida próximo, né? Ou que a rua está apagada, assim por diante. Quando eu cheguei na secretaria, Gustavo, tinha um funcionário no Ilume, que é um departamento da nossa secretaria responsável pela gestão da iluminação, que circulava aqui no centro para verificar se tinha alguma inconformidade, né? Eu imediatamente criei um grupo de pessoas bem simples, né? Mas que um grupo de umas 5, 6 pessoas que hoje circulam, por exemplo, participam de reuniões do CONSEG, Associação de Moradores, Movimento de Moradia, né? E até no Sindicato dos Taxistas fomos para pedir a colaboração das pessoas para ajudar na fiscalização, né? Mas o ideal é que a gente tenha um centro de controle operacional e que esse centro de controle moderno nos informe quando apaga uma lâmpada ou quando o transformador queimou e assim por diante, né? Então nós estamos valorizando muito essa ferramenta do cidadão ligar, é uma porta de entrada de demandas, reclamações. Muitas vezes as reclamações são por falta de energia elétrica, então os nossos atendentes orientam para que ele ligue para a Eletropaulo, que é a concessionária que fornece energia, né? E temos um problema muito sério na cidade, que é roubo de fios, né? Durante o dia, os fios, nós temos uma rede própria, né? Para energia da iluminação pública, então de dia, evidentemente, está desenergizada, facilita muito o roubo, prejuízo enorme, custa muito trabalho e recursos repor isso, né? Mas as empresas de telefonia parece que tem muitos problemas parecidos, né? Então a nossa ideia é fazer uma modernização da iluminação pública com muito controle social, mas a nossa ideia então é que o cidadão se aproprie, ele tenha informação, saiba onde reclamar. Bom, iluminação não tem muito segredo, porque tem que estar iluminado à noite, né? Agora, nos serviços de limpeza é que a gente tem mais trabalho, né? O cidadão ele tem direito, por exemplo, uma rua. Vou dar um exemplo, a minha rua. A minha rua ela é varrida 2 vezes por semana, né? Terça de manhã, quinta de manhã. Isso deveria estar disponibilizado para o cidadão num portal nosso. Até agora, o nosso portal não consegue, então remete para o portal da empresa. Da empresa devia estar informando. A rua Líbero Badaró, onde está a minha secretaria ali no centro, perto da prefeitura, tem que ser varrida 10 vezes por dia. Então, esse serviço o cidadão tem que conhecer. Eu acho que aí é que a gente pratica a transparência, né? Não é só, é uma demanda que eu tenho também de colocar os contratos todos, os aditivos, o custo desses contratos, quanto que nós pagamos por mês, etc. E olha que na minha secretaria os contratos são vultosos, né? Mas é o cidadão ter a informação do seu direito, qual é o serviço que a prefeitura está prestando e que eu preciso saber para ele ajudar a fiscalizar ou reclamar, né? Então esse é o nosso grande desafio. Nós estamos discutindo agora uma nova licitação ou a renovação do contrato da limpeza, que são 2, que é o contrato de varrição, etc., limpeza de bueiro, limpeza de feiras, lavagem das ruas, monumentos, de como que a gente aperfeiçoa a fiscalização com novas tecnologias e também como a gente propicia o cidadão fiscalizar e acompanhar melhor. Eu, quando entrei na secretaria, minha vontade era
imprimir um monte de cartazes e sair pregando nas padarias, associações comunitárias, sociedades amigos, para que o cidadão saiba qual é o circuito, aquela rua, quanto... Quem sabe a gente chega lá, né? Mas o ideal hoje talvez era colocar isso na internet de uma forma que o cidadão tenha um acesso rápido quando ele precisa de uma informação, checar uma informação e nos ajudar a fiscalizar e reclamar, né? Eu espero chegar lá até o final dessa gestão, principalmente nessas áreas, né, de limpeza pública, da coleta também, quando o caminhão não passou num horário muito alterado, né? Por exemplo, agora nós vamos implantar a coleta seletiva em mais 11 distritos, nós vamos universalizar a coleta em mais de 40 distritos, e até o final da gestão do Fernando Haddad vamos ter a coleta seletiva universalizada em todos os distritos, todas as ruas, né? Então, para o cidadão acompanhar, fiscalizar, participar, é fundamental, né? Como que a gente pode acompanhar isso? Ideal. Secretário, reclamar quando teve lixo na rua, por exemplo. Isso pode acessar o portal da ANLURB, né, ou da Secretaria de Serviço, registrar ali a reclamação, ou ligar para o telefone, para o 156, que ele redirige para a ANLURB, né, ou para as empresas, para fazer a reclamação, que esse é um problema crônico em São Paulo. Nós fizemos um levantamento no passado, nós registramos quase 4 mil pontos viciados de descarte irregular de lixo. Isso é um drama, sofrimento, porque... né? Mas também nós estamos correndo com ampliar a rede de ecopontos, para que o cidadão tenha... O que são mesmo os ecopontos? Quando nós entramos tinha 51, fizemos 18 ano passado e esse ano vamos fazer 22. Né? Nossa meta é chegar a 100 e... O que são eles? São equipamentos onde o cidadão pode levar entulho, pode levar resto de imóveis, pode levar o resíduo reciclável que ele separou em casa, né? Aliás, é uma cultura que nós queremos incentivar para que, por exemplo, no fim de semana, no sábado, a maioria das pessoas gostam de sair de carro, visitar um parente, fazer uma compra, lavar o carro e abastecer. Ele podia também reservar um tempinho para levar o seu resíduo no ecoponto, né? Outra coisa é o serviço que nós estamos estudando de ampliar o que a gente chama de uma operação muito aprovada pela população, que é o chamado cata-bagulho, né? Só que ele é muito espaçado, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Um caminhão passando na rua recolhendo aqueles entulho, resto de imóveis ou pertences que o cidadão quer descartar e não deu tempo dele levar no ecoponto, né? É tudo que pode ser reciclado. Que pode ser reciclado ou que pode ter uma destinação correta para o aterro, né? Ao invés dele pagar um carreteiro, que é uma prática comum, infelizmente, R$10, R$15, aí você se livra do seu resíduo, mas Tira você não frente, quer né? saber para onde ele está sendo levado. Muitas vezes ele está sendo despejado num córrego, num terreno baldio, isso piorando a qualidade de vida, atraindo insetos, ratos, né? E piorando a qualidade de vida. Então, os portais nós queremos aperfeiçoar, o acesso à informação, e mesmo nós aprimorarmos as nossas ferramentas de fiscalização, né? Como é que eu fiscalizo a empresa que está prestando serviço? Vou dar um exemplo. Hoje teve uma reportagem que um ecoponto não ficou aberto no fim de semana. Quer dizer, então, que bom que o cidadão reclamou, mas ele foi lá na televisão reclamar, né? Ele poderia ter ligado para a ANLURB, né? Mas, bom, é o jeito que o cidadão encontra, não vou culpá-lo de reclamar de um problema ou de um serviço mal prestado, né? Mas a nossa ideia é aperfeiçoando os mecanismos de controle, de participação, a política municipal, Gustavo, de gestão de resíduos que nós aprovamos esse ano que o prefeito decretou. Ela foi construída pela primeira vez na história de São Paulo com a participação da sociedade. Nós convocamos uma conferência municipal de meio ambiente para discutir resíduos sólidos no ano passado. 800 delegados eleitos nas plenárias em subprefeituras, plenárias temáticas, entidades, né? Uma conferência que durou 3 dias e que deu as diretrizes e orientações para a nossa política municipal, né? Então, não é uma secretaria que tem uma cultura de participação na elaboração dessa política, mas aos poucos nós estamos
criando essa cultura, né? E trabalhando muito em conjunto com outras secretarias. Por exemplo, fazer essas conferências locais, nós pegamos carona nos debates do plano diretor, né? Pedimos para aqueles que tivessem interesse em ficar mais 2 horas discutindo resíduos, que eles pudessem ficar depois da plenária do plano diretor, porque eu não tive condições de mobilizar, né, no prazo que a gente tinha. Mas isso foi muito bacana, porque ficavam 50 pessoas, 80, 30, e com isso nós construímos uma conferência que deu a política, que é uma ferramenta para os próximos 20 anos, para a nossa cidade atuar nessa área da gestão de resíduos. Aqui a gente encerra a nossa transmissão. Queria agradecer a Inês, do blog Outras Palavras, queria agradecer ao Alexandre, Matias, do Trabalho Sujo, queria agradecer a Carol e o Bruno, da Viração, que fizeram a cobertura e ajudaram a gente a divulgar a iniciativa. Queria agradecer o secretário Simão Pedro e a toda a equipe da Prefeitura que ajudou a gente aqui. Para nós, além de divulgar as ações da Prefeitura, é muito importante colocar no debate público o governo aberto. As pessoas que queiram se manifestar podem entrar no nosso portal www.saopauloaberta.sp.gov.br e ajudar a gente a disseminar isso que para nós é uma nova forma, é uma cultura política diferente que já parte do princípio que transparência, participação, inovação e integridade são fundamentais na política pública. Muito obrigado.